esse é o canal da Escola Paulista de Ginecologia. Eu sou a Ana Maria, médica mastologista, e hoje a gente vai entrevistar o professor Afonso, que é mastologista e médico também professor da Escola Paulista de Ginecologia. Olá, tudo bem, doutor Afonso? Tudo bem, Ana? Tudo jóia. Então, hoje a gente vai abordar um assunto que está sendo bem comentado, que é o aumento do risco de câncer de mama em paciente que é usuária de contraceptivo, e a gente vai falar, na verdade, mais voltado para paciente de alto risco. Então, professora, o que a gente poderia falar sobre a paciente de alto risco? Qual é alguma recomendação em relação ao uso do contraceptivo? Em termos de alto risco, a gente caracterizaria 3 grandes grupos de alto risco. O primeiro, que é o principal, que é de altíssimo risco, é aquelas mulheres que têm mutação. Elas herdaram mutação que aumenta o risco de câncer de mama, em geral câncer de ovário também. Para esse grupo, e a principal mutação envolvida nessas mulheres é a mutação do gene BRCA1, BRCA2, o anticoncepcional parece não aumentar o risco de câncer de mama e tem um impacto muito positivo, diminuindo o risco de câncer de ovário. A gente sabe já há muito tempo que a pílula protege contra o câncer de ovário, mas a gente não... Isso é uma coisa mais ou menos recente, a gente não sabia que também protegia o aparecimento de câncer de ovário em mulheres com mutação do BRCA1 e BRCA2. Isso está comprovado, tem várias meta-análises mostrando isso. Um segundo grupo de alto risco é aquelas mulheres que têm uma biópsia prévia demonstrando uma lesão que aumenta o risco de câncer de mama. As principais, a hiperplasia ductal atípica e a neoplasia lobular. Essas doenças são hormônio dependentes, hormônios sensíveis, essas não podem tomar nenhuma medicação hormonal como o anticoncepcional hormonal oral ou injetável. E um terceiro grupo, que isso gera muita dúvida entre os ginecologistas, há um ou outro parente com câncer de mama na família, a prima teve câncer de mama, a tia, mas não tem uma concentração tão grande de casos de câncer de mama como naquelas mulheres com mutação do BRCA1, BRCA2 e outras mutações que aumentam muito o risco de câncer de mama. Nesse grupo, que é relativamente comum e gera dúvida no ginecologista, também parece que o anticoncepcional não aumenta, o próprio WHI, um subgrupo de pacientes se comportavam dessa maneira, não aumentou de forma significante o risco de câncer de mama. Então, de forma geral, em mulheres de altíssimo risco, por exemplo, aquelas com mutação hereditária, o anticoncepcional não aumenta o risco de câncer de mama e, pelo contrário, diminui pela metade o risco de câncer de ovário. E o que a gente pode falar sobre o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel? Ele tem alguma ação nessas pacientes? Tem alguma diferença? Em relação aos estudos do CIL de levonorgestrel em mulheres com mutação, não há estudos em relação a isso. Tem estudos relacionando as usuárias do CIL de levonorgestrel versus não usuárias. E até recentemente parece que não haveria aumento de risco. Esse ano de 2017 e em 2016 foram divulgados estudos, principalmente na população da Alemanha, Finlândia, mostrando que o sistema intrauterino de levonorgestrel aumenta discretamente o risco de câncer de mama, assim como o anticoncepcional oral. Esse aumento de risco é de 1,2, risco relativo, ou seja, o aumento de risco é considerado discreto, pequeno. E principalmente após a inserção do segundo sistema intrauterino, esse risco aumenta um pouquinho mais. Então, em relação ao sistema intrauterino de levonorgestrel e câncer de mama, há um aumento discreto de risco e principalmente quanto mais prolongado o uso dessa forma de anticoncepção. Ano passado também, no final do ano passado, de 2017, foi publicado um estudo com o mesmo desenho, mas em Israel, quer dizer, já é um outro tipo de população, que também comprovou um aumento discreto de risco, que é muito parecido também com o risco de usuária de anticoncepcional oral, que contendo etinil estradiol mais algum progestágeno. Muito obrigada. E para você que ficou interessado no assunto, se inscreva no canal, curte nosso vídeo, acesse o nosso site para se inscrever no nosso curso de atualização.